Porque é assim que eu garanto velocidade, porque são muitos dados. Nem eu sei disso. Eu não posso ter espaço para falha. Então, o clipping nada mais é do que isso, só que sempre foi feito com pessoas fazendo isso manualmente. Fala pessoal, eu sou o Lucas, CMO da Nomos, estou aqui com o Marcelo Bissur, CEO da Nomos, e nós estamos construindo a maior IA de política do mundo em público. E hoje a gente decidiu falar aqui, só uma recapitulação breve, a gente não se programa, não faz roteiro, não combina antes, exatamente para que a gente possa ter bate-papos reais aqui dentro. E também contamos tudo, não só a parte boa, a parte difícil, a parte que tem desafios, exatamente para que a gente possa construir a nossa empresa em público. E hoje a gente decidiu falar, a gente tem um sistema de clipping, eu vou pedir para o Marcelo contar para a gente, eu quero entender com ele como que a gente fez esse sistema de clipping. Então ele vai mostrar para a gente, inclusive por isso que a gente botou um quadrinho aqui, porque ele disse que iria me explicar pelo quadro, eu não vi essa explicação ainda, então também não sei como vai ser, mas a gente vai entender agora, ele vai desconstruir um pouquinho de como foi feito esse clipping pra gente e pra você entender também como que é feito o nosso sistema de monitoramento com IA, né? Muito bem, acho que primeiro talvez seja legal descrever como funciona ele pro usuário e aí depois mostrar embaixo do capô. Boa, como legal. é que é o motor, né? Então, legal, boa ideia. Como que é o produto do clipping hoje? Nosso cliente tem a seguinte dor. Cara, eu acordei hoje de manhã. Eu preciso saber o que está acontecendo no mundo para eu decidir. Porque quem trabalha com relacionamento com o governo, com tratativa de marca, por exemplo, porque isso é uma coisa interessante levantar, né? O nosso produto de clipping deu tão certo que empresas que não necessariamente só as áreas de HelpGov estão usando o produto, né? Áreas de marketing, de relacionamento, RP, estão usando também para monitorar a marca. Então, entra lá na Nomos, coloca o nome da empresa e consegue entender tudo o que está acontecendo. Eu acho que em outro vídeo a gente já deve ter outro vídeo explicando como surgiu a ideia do clipping, mas se você não está ambientado com o que é o clipping, é uma coisa que é muito antiga, que é principalmente na área política, sempre aconteceu muito, e área de grandes empresas, que é o quê? A pessoa contratava uma jornalista ou um redator e ela ia monitorar, vamos supor, o nome de uma empresa. A Nubank precisa contratar uma pessoa para saber tudo que sai sobre a Nubank dentro dos portais de notícia. Então você tinha um funcionário lá que ele ia colocar todo dia de manhã Nubank. Aí ele ia puxar tudo que é portal de notícia lá no Google, ia recolher todas as notícias, montar um doczinho dizendo assim, ó, saiu lá na Veja falando disso da Nubank, saiu na Globo.com isso, ia reunir todos esses links e mandar. Então o clipping nada mais é do que isso. Só que sempre foi feito com pessoas fazendo isso manualmente. E aí a gente decidiu fazermos juntos o quê? Isso, exatamente isso, só que de maneira automatizada. Então hoje na Nomos, basicamente você vai colocar a palavra-chave do seu interesse e a Nomos vai fazer, da forma que o Marcelo vai explicar, ela vai fazer todo esse apanhado nos portais de notícia e entregar exatamente a matéria escrita, o link da matéria para você clicar e ir direto, inclusive entregar isso via WhatsApp, só que de maneira automatizada. Então a gente fez o que sempre foi feito manualmente, sempre foi muito importante, só que agora a gente faz 100% automatizado. Ponto curioso é que chama clipping, porque eles botavam o quê? Um clipe para segurar as matérias. Mentira, não sei se é isso não. Mas se for isso, vai ser muito Eu já ia falar, nem eu sei disso. Vamos lá. O que eu acho? Clipping. Vamos pensar de trás para frente. O que eu tenho que entregar no final, como você falou? Eu tenho que entregar aqui uma lista de notícias relevantes para o nosso cliente. Isso vai no WhatsApp, vai num monte de lugar. Só que a Nomos, ela tem premissas. Isso é legal quando a gente vai pensar no produto, que é definir assim, cara, o que é inegociável para esse produto? E uma das coisas que é premissa da Nomos é, nós sempre salvamos o tempo do nosso cliente, nós não geramos mais trabalho. Então a primeira conclusão que a gente chegou lá atrás é, se eu mando para ele uma lista de links para ele clicar e ler, eu não estou salvando o tempo dele, eu estou gerando mais trabalho para ele que clicar em cada link. Então a primeira ideia que tu deu foi, cara, vamos fazer o seguinte, então para ele não precisar clicar em cada um desses links, vamos colocar um resumo da notícia em cada um. E aí a gente trabalhou o quê? A gente trabalhou no que eu vou explicar depois aqui, que é eu poder ler cada uma dessas matérias e criar um resumo. E lembrando que essa ideia, por exemplo, eu não tirei do nada. Eu já trabalhei assim, já tive contato bastante com gabinetes e com deputados. E o que acontecia muito é que a pressa do deputado, ele precisa saber que tem aquela matéria, só que não dá tempo de ler a matéria inteira, só que ela precisa entender pelo menos o que está lá dentro da matéria. Então eu falei, cara, se a gente entrega o link, mas entrega um resuminho, a pessoa já tem pelo menos assim, eu já sei que está falando disso aqui. Então eu acho que foi muito nesse feeling de onde surgiu essa ideia. E aí aqui vai até ter um negócio aqui, que eu vou salvar aqui para eu falar depois, que é um negócio que chama paywall. Como que a Nomos faz para vencer aquela matéria que está fechada, que não dá para ler, só dá para ler pagando? Legal, hein? Tem uma técnica para a gente resolver esse problema. Inclusive a gente teve um lead esses dias que pediu isso. Né? Então, o que a gente pensou aqui? Poxa, já estamos salvando o tempo do nosso cliente, mas a gente foi além porque a gente não para no meio do caminho. Eu falei assim, cara, e se ele não precisar ler todas as matérias? Porque às vezes, se for um relatório diário, vem 100 links aqui, 75. A Nomos hoje monitora só de portal de notícia e portais oficiais do governo para mais de 75
75 portais, nacionais, regionais e internacionais. Isso agora, né? Isso agora. Se você estiver assistindo esse vídeo amanhã, já vai ser mais de 75. Por mês, todos os meses a gente coloca cerca de 2 a 5 novas fontes de dados em qualquer tipo de dado novo. Então a gente pensou em ir além. O que é além? Cara, e se eu ler todas as matérias e mandar um resumo que diz tudo que está aqui dentro? Boa, então eu só preciso ler um briefing matinal, eu não preciso ler 75 links. Só que como é que eu defino o que vai no briefing? Porque o cliente A tem uma priorização e o cliente B outra. Porque mesmo que a gente atue no mesmo segmento, às vezes a tua visão do que é prioridade das tuas metas é diferente da minha. Então eu tinha que personalizar isso. Então a gente também usou um motor de AI que ele é personalizável por cliente. Então, quando ele entra na Nomos e escreve as configurações do clipping dele, ele descreve para a Nomos, para o Sentinela, que é a nossa IA, o que é relevante. Então, a lista de matérias que tu vai receber e o resumo é tua. A minha é diferente. E com isso a Nomos preserva a estratégia de cada cliente. Mas mesmo que seja o mesmo tema. Mesmo que seja o mesmo tema. Eu e você podemos estar fazendo um clipe no mesmo tema, só que o meu prompt foi diferente do seu e aí vai ser diferente. Ele vai usar a tua instrução. E uma outra coisa que a IA faz é o seguinte, diferenciação. Quer ver um exemplo? Manga. Pode ser a fruta, pode ser a manga da camisa. Boa. Como é que diferencia isso? Se você tem um clipping que é só palavra-chave, e muitos clipes por aí são assim, vai vir muita sujeira. A nossa IA, por causa desse prompt, aplica uma inteligência sobre isso. E aí a gente começa a ver, então, como é que funciona essa máquina que gera isso aqui. Então, eu tenho aqui uma lista de portais, vamos pegar aqui mais de 75 portais. Entre esses portais estão os portais oficiais do governo, portais de notícia. E o nosso robô, várias vezes ao dia, entra nesses portais e fica vendo do que eles estão falando. Esses portais todos entram num negócio que eu vou chamar de pipeline, que é um processo de trabalho. Então, os nossos robôs passam lá 24 horas, 7 dias na semana, puxando informação toda hora. Eles vão jogar isso dentro de uma fila de processamento. Então, vou colocar aqui uma filinha de processamento. Essa fila de processamento tem uma primeira IA, que eu vou representar como se fosse humano, mas é uma IA, e ela vai pegando o que está aqui na fila, ela lê o que está na fila e ela faz algumas coisas. Ela traduz para português e inglês, ela resume, ela categoriza, e depois que ela faz esse conjunto de atividades, tem mais algumas outras coisas que ela faz, ela armazena isso num banco de dados, onde ela vai construir o nosso histórico de notícias. E ela vai relacionar pessoas, se tiver alguém lá dentro, ela vai saber quem é. Se ela tiver a palavra, ela sabe qual o significado, porque ela leu a notícia, ela sabe o contexto. Então ela vai armazenar tudo aqui. Do outro lado, nós temos o nosso cliente. O nosso cliente, ele vai chegar aqui e ele vai dizer o seguinte: eu quero que você siga essas instruções e eu quero que você me mande isso nesse determinado horário. O nosso sistema vai toda hora, naquele dia, naquele horário, pegar o mesmo conjunto de notícias no horário anterior, vai ler esse conteúdo que já foi processado e vai fazer isso em 3 etapas. Etapa número 1, eu vou filtrar por palavra-chave, porque quando eu boto essa instrução, eu já gero uma lista de palavras-chave que eu quero monitorar. Então, eu vou colocar aqui PC. Palavra-chave. Segundo passo, eu filtrei aqui 750 notícias. Segundo passo é fazer um filtro semântico, que é por significado. Então agora eu vou ler todas as notícias que vieram e faço filtro semântico. Por que isso é importante? Porque é assim que eu garanto velocidade, porque são muitos dados. Então primeiro eu faço um filtro bruto, depois eu faço um filtro refinado, porque esse filtro aqui é mais lento do que esse. E por fim, eu gero o conteúdo, que é o conceito de IA generativa, que é a que gera conteúdo. Eu gero esse resumo, eu gero essa lista customizada, e aí eu mando no WhatsApp, no aplicativo, no e-mail. E esse resumo, ele faz algumas coisas. Primeira coisa, se ele encontrar várias matérias falando do mesmo tema, ele vai usar o termo mais seguro. Vou dar um exemplo. No portal de notícias A, eu falei que tal projeto foi votado. No portal de notícia B, eu falei que, cara, talvez esse projeto tenha sido votado. A nossa IA foi instruída para não dar certeza de algo que ela não tem certeza. Que aí a gente volta para aquele tópico que a gente falou, que é, eu não posso ter espaço para falha. Existe uma possibilidade alta do projeto ter sido provado, ter sido votado com esse resultado. E eu boto perto disso já o link dizendo, essa é a minha fonte. Então você sabe qual foi a fonte para você contestar. Então você que usa, você vai para uma reunião preparado, falou, galera, eu não tô falando da minha cabeça não, tá aqui a fonte. A fonte pode estar errada, mas essa é a fonte. E segundo, a IA ela não fica tentando adivinhar. Segunda coisa importante que a nossa IA faz nesse processo aqui de pensamento,
Poxa, Bissu, e a matéria que saiu no portal de notícia que está travada? Aqui vem um truque, um pulo do gato que eu vou compartilhar, que poderia ser um segredo industrial, mas a partir de hoje não será mais. Que é o seguinte, eu falei para vocês que eu leio vários portais. Se você quiser saber agora, assine aqui a não esquecer brincadeira. Mas assina mesmo. Porque eu tenho que justificar com os sócios de estar vendo esse segredo e falando assim, tá dando certo. A gente lê muitos portais. Qual é a primeira coisa que a gente entende na internet? Cara, uma notícia que sai no portal, vai ter outros 50 que vão replicar aquela notícia. É normal, isso acontece em qualquer lugar do mundo. Então, o portal A pode até ter paywall, mas vai ter outros 3 menores portais que não vai ter. Isso é uma regra? Sempre vai ter, tipo assim, uma notícia que vai sair em um, vai sair em outros? Não é uma regra, mas para as notícias relevantes, a gente percebeu, estudando o histórico, que isso acontece com uma frequência muito alta. Porque o portal que não tem paywall lá do interior de algum lugar do país, ele quer noticiar um acontecimento a nível nacional. Só que ele não tem paywall. Provavelmente eles sabem da matéria porque ou consumiram como jornalistas, ou porque eles têm acesso à informação direta, e eles geram o próprio artigo. Então o que a nossa IA faz? Como ela lê todas as matérias, eu falo assim, cara, existe uma headline, existe uma matéria importante que saiu aqui num portal de notícia que está protegido. Cara, tem algum outro portal na minha lista de portais que a matéria está aberta? E eu uso o conteúdo daquela matéria, mas com a autoridade dessa, para falar sobre o tema. Então eu não preciso burlar nenhum paywall com isso, eu protejo. Eu uso um dado que está aberto na internet, mas eu consigo publicar com uma certa segurança de que aquela informação é relevante porque um portal de notícia de alto padrão botou uma headline e botou uma subheadline. Então a gente consegue gerar um produto que não ofende, que respeita, né, o direito à informação, mas ainda assim consegue dar um nível de profundidade nesse briefing inicial. Então esses são pequenos detalhes e sacadas que um produto de clipping nosso faz, que faz toda a diferença, né, na hora de gerar um relatório. Olha só, minha pergunta para ele foi, eu sou leigo na questão de tecnologia, então eu quero saber assim, como que uma IA vai entender a palavra-chave que eu pedi para ela entender e vai buscar na notícia, né? Tipo assim, cara, ela gravou que a minha palavra-chave é manga, ela vai buscar num blocão de texto outra manga, como que... Eu falei que tem 3 etapas, né? Mas aqui, para responder a tua pergunta, a gente vai se atentar à primeira etapa, que é a palavra-chave, e a segunda etapa, que é a parte da IA. Isso aqui é tão simples quanto ela pega todos os caracteres e compara. Então, por exemplo, vamos pegar 2 exemplos, 2 nomes de partido. Eu tenho o partido Podemos, Partido Novo. São palavras-chave que podem significar entre Podemos, o verbo poder, Podemos, o partido, nós podemos. Então, várias notícias podem sair com isso aqui. Novo, a mesma coisa, o novo carro, novo não sei o quê, nova rede social. Então, o primeiro filtro ele é mais rápido de processar porque o computador não pensa. Ele fala assim, cara, isso aqui por debaixo do pano é um conjunto de zeros e uns. Ele só compara isso aqui em todas as notícias. Ele fala assim, tudo que é texto que está aqui no nosso banco de dados, que tem esse conjunto de palavras, traz para mim. Isso é rápido de fazer. A gente tem índices, tem uma série de coisas. É só a palavra-chave. Só que ele vai trazer isso. Novo carro que saiu. Então, ele vai trazer tudo isso. Aí a gente entra nessa segunda etapa. Aqui é que tem uma engenharia maior. Como é que é essa engenharia da IA, que é a pergunta que você fez? Baseado que eu não estou mais comparando palavra por palavra, como é que ele sabe? Vamos pegar, por exemplo, a palavra Podemos. Existem vários Podemos. O modelo de inteligência artificial, ele está treinado num negócio que a gente chama de vetor. O que é vetor? Imagina que a gente tem aqui, ó, o Podemos, tá? E aí eu vou colocar 2 palavras aqui. Eu vou colocar comprar e eu vou colocar partido. O sistema de inteligência artificial, quando ele vai processar o texto, ele cria um apontamento. Esse Podemos aqui, ele está mais próximo da palavra partido ou ele está mais próximo da palavra comprar? A depender desse apontamento, ele pressupõe que você está falando de podemos comprar como verbo poder ou podemos, o partido Podemos. Então, quando ele lê a matéria, ele joga um monte de vetores, isso é tudo matemática, ele faz isso aqui, mas em versão matemática, e ele calcula, cara, a chance dessa palavra podemos estar mais próxima de comprar é X, porque ela está mais aqui pertinho do que aqui. Então, eu tenho certeza que é isso. Então, tecnicamente, é isso que acontece. Explicando de uma forma não matemática e para todo mundo entender. A IA, no final do dia, ela entende que toda vez que a palavra podemos
tem o verbo poder, ela geralmente está acompanhada de outras 200 palavras. Quando tem a ver com o partido, ela está acompanhada de um outro grupo de palavras. Então ele vê, tem mais palavras que acompanham quando ela está perto desse significado ou mais palavras que acompanham perto? Cara, tem mais palavras desse significado aqui. Pô, então tem mais a ver com isso aqui, provavelmente é isso. Por isso que nos nossos vídeos anteriores, a gente bota o link aqui, eu expliquei que a IA padrão, lá atrás, o primeiro GPT é um grande papagaio. Ele tenta adivinhar o que ele vai repetir, assim. O que é que as pessoas gostam de ouvir depois que ela fala biscoito. E ela vai lá e tenta repetir, entendeu? E o que a gente faz é dar significado para isso. Que aí entra o terceiro etapa do nosso clipping. Isso é o que a gente faz e por isso a gente chama Vertical AI. Também tem um vídeo explicando o que é a Vertical AI política. Depois que eu já sei isso aqui, aí eu dou um resumo para o nosso cliente. Então, cara, já filtrei todas as notícias, já peguei só o que tem a ver com o partido, não tem a ver com comprar. Agora eu vou ler todas e eu vou gerar um texto priorizando aquilo que é importante para ele. Então, eu vou ver o que está em primeiro lugar, o que está em segundo lugar, terceiro, e isso aqui é a lista que é relevante. Isso aqui já é uma terceira camada de filtro, que é quando eu já entendi essa diferença de significado. Massa. E me explica uma coisa, a gente fez isso muito rápido, né? A gente criou o sistema de clipping muito rápido. Por que criamos rápido e como criamos rápido?